Salve, quebrada de Jesus! E aí, como é que vocês estão? Espero que esteja bem, para honra, para glória, para o nome do meu, do seu, do nosso Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Quebrada, eu quero agradecer aos 227 inscritos no canal. Quero agradecer também aos que já estavam inscritos, aos que já estavam e estão comigo nessa caminhada desde o início lá, que eu ainda falava muito na gíria e agora eu comecei a falar muito menos, mas eu continuo falando, continuo com a mesma unção, porque não é sobre mim, é sobre Ele, não é sobre o meu ministério, mas sim sobre o ministério de Jesus para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Hoje eu vou fazer Deixa Deus Sonhar em Ti, que também tá lá em Êxodo, né? Eu vou dar continuidade até acabar esse período falando de Moisés. E vamos lá, né? Ripa na chulipa. Eu primeiro vou orar, porque sem oração não tem unção, e sem unção eu não sou nada. É só Deus que tá no comando da minha vida. Amém? Eu vou ficar dando uma olhadinha para ver se a bateria não acaba e eu não fico falando e vocês não vão escutar nada, beleza? Senhor, boa noite, Jesus. Boa noite, Espírito Santo. Boa noite, meu Deus. Obrigada, Pai. Jesus, tira todo o sono, tira todo o empecilho, Senhor, que estiver querendo atrapalhar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Caia por terra agora, em nome de Jesus, todo dardo, toda seta do inimigo, Pai. Coloca os Teus anjos para guerrear ao meu favor, Senhor. Porque não é sobre mim que eu vou falar, Senhor, é sobre a Tua palavra. É sobre o maná, Senhor, que alimenta que me alimenta, que alimenta aqueles que estão assistindo esse canal, Pai. Em nome de Jesus, derrama a Tua glória, a Tua graça, Senhor, sobre a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. Em nome de Jesus, Senhor, reveste a vida de cada um com a Tua glória, com a Tua graça, Pai. Venha nesse momento, Senhor, fazendo cativa, Pai, a mente dos meus irmãos para a Tua palavra, Pai. Que nenhuma distração venha tirar, Pai, a Tua palavra, que é o foco desse canal. Em nome de Jesus, que o Senhor me diminua, que o Senhor cresça, apareça e que eu suma se necessário. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. E Deus na terra bradando como sempre, né, quebrado? Vamos lá. Êxodo capítulo 4, para honra e para glória do Senhor, em nome de Jesus, né? Sinais do poder do Senhor. Capítulo 4. Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir? E se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na sua mão? Uma vara, respondeu Moisés. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Versículo 5. Então o Senhor lhe disse: perdão, irmãos. Jesus. Misericórdia. Então Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então o Senhor lhe disse: faça esse sinal, e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. Até aqui. No versículo 1 do capítulo 1, fala aqui: Moisés respondeu: e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir?
a gente, né, vou falar nós em geral, nós, filhos, servos do nosso Deus, do Deus grandão, tá ligado? Do brabo do YouTube, do meu Jesus Cristo de Nazaré. Nós que somos filhas e filhos e servos do Senhor, nós temos um hábito de falar, e se? E se alguém falar que eu não disse, que o Senhor não disse isso para ela? E se eu não tiver coragem de subir em cima de um púlpito, em cima de um altar e pregar a tua palavra? E se a minha voz falhar quando eu estiver louvando o teu nome? E se Deus em algum momento olhou para Jesus e falou, e se você descer lá embaixo naquela cruz, para ser colocado naquela cruz do Calvário, será que todo mundo vai acreditar que você é o meu filho? E se? Jesus nunca teve um e se na Bíblia, correspondente à palavra de Jesus. Jesus nunca colocou um e se eu pregar, e se eu partir os 2 pães e o peixinho e fazer a multiplicação, todo mundo vai acreditar que eu sou seu filho? E se eu expulsar o demônio daquele cara lá do Gadareno, será que eles vão acreditar e vão se converter? Não. Com Jesus não existe e se, mas com o ser humano existe. Tá por quê? Porque muitas das vezes a gente pensa que é nós, que é sobre nós, que quem faz é nós, quem louva é nós. Mas não é sobre a gente, não é sobre a Ritiele, não é sobre a quebradinha de Jesus, é sobre Ele. Ele. Exclusivamente ele. Portanto, que aqui na palavra Moisés respondeu, e se não acreditarem em mim ou não quiserem me ouvir? Ouvir Moisés, ninguém ia querer ouvir mesmo ele. Mas, e se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? Quantas vezes Deus tem colocado coisas lindas, coisas maravilhosas, ministérios, propósitos, pessoas até então na tua vida para você falar do amor de Cristo, para você compartilhar da graça, da paixão, da misericórdia de Cristo sobre a vida dessas pessoas, ou para orar que seja, e você falou, nossa, hoje eu tô cansada, hoje eu tô cansado. Nossa, e se for da minha carne? E se? Quantos e se você vai ficar dando? Quantos e se você vai ficar colocando naquilo que o Senhor não colocou vírgula, onde o Senhor não colocou ponto final? Porque aqui, o que deu a entender é que, e se não acreditarem em mim, ou não quiserem me ouvir? Em todos os momentos aqui, Moisés estava falando dele. Moisés nunca falou de Jesus, de Deus. Porque até então Jesus ainda não estava no rolê, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Moisés respondeu, e se não acreditarem em mim ou não quiserem me ouvir? Acreditarem em mim. De você, cara, Moisés não tinha nada para oferecer para aquele povo. Moisés não tinha nada para oferecer para aquele povo. Mas quem tinha era quem estava dando a ordem. Porque Deus estava falando para Moisés ir até eles. Deus não estava perguntando para Moisés, você sabe falar? Você é gago? Você é mudo? Você é surdo? Você é cego? Você é tímido? Você é tímida? Não. Em nenhum momento eu li isso aqui na palavra. Pelo contrário, o Senhor nunca, aqui quando ele fala, e se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu. Então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? Então o Senhor lhe perguntou, o que você tem na mão? Agora é a mesma pergunta que eu te faço agora nesse momento. O que você tem na mão? O que Deus deu para você? Fala para mim. Ai, Tchelle, mas eu nem aceitei Jesus, mas eu tô perguntando para você se você aceitou Jesus, eu tô perguntando para você o que você tem na tua mão. O que você tem na tua mão? Ah, eu tenho ódio, eu tenho rancor. Que mais? Ah, eu tenho raiva, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho isso. Mas Jesus, Deus, a única coisa que Deus falou para ele, vai. E a única coisa que Deus pede para você é que você venha. Venha para os braços dele.
Venha para o centro da vontade dele. Quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando você entende que não há outro senão a Ele, você para e começa a ver que não é sobre você, que é o que Ele pode fazer para você, é o que Ele pode fazer na tua vida, é o que Ele vai fazer na tua vida, porque muitas das vezes a gente entra sem nada, sem dar nada para o Senhor, sem oferecer nada para Ele, porque a gente não tem. Isso é nítido, isso é o básico, é a matemática básica. A gente não tem nada para oferecer para o Senhor, mas Ele tem tudo para nos oferecer, Ele tem tudo para nos dar. E o que Ele estava falando para Moisés era isso: o Senhor nunca lhe apareceu. Então, era o medo de Moisés, o questionamento do povo para Moisés. E se disserem, o Senhor nunca lhe apareceu? Versículo 2, o Senhor fala com ele. Então o Senhor lhe perguntou: o que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Versículo 3, jogue-a no chão. Jogue-a no chão. Quantas vezes o Senhor tem falado para você: joga, só joga. Só joga teu orgulho de lado, joga tua arrogância, joga tua prepotência, joga tuas amarguras do teu coração, joga todo esse desfalecimento, todo esse sofrimento, toda essa dor no teu coração fora, porque eu posso fazer. O que ninguém mais faz, eu faço. E aí começa. Disse o Senhor a Moisés: jogue a vara no chão. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Quando eu estava lendo essa parte aqui, Moisés fugia, jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela. Quantas vezes você tem fugido daquilo que o Senhor tem te chamado? Quantas vezes você não está entendendo no momento? Porque a gente só entende quando é o tempo do Senhor, quando Ele permite que a gente entenda e quando nós permitimos que o Espírito Santo insira isso em nós, amadureça essa ideia em nós. Porque não foi da noite pro dia que eu parei aqui no YouTube. Não foi da noite pro dia que eu comecei a ler a palavra. Não foi da noite pro dia que o Senhor me libertou do vício da maconha. Não foi da noite pro dia que eu entendo e entendi que eu sou a escolhida, que eu fui comprada com um preço de sangue. Que eu fui comprada não foi com ouro nem com prata, mas com sangue. Pelo sangue puro e honesto e sincero, inocente de Jesus Cristo. Não foi do dia para a noite que eu entendi que eu sou uma pessoa curada das feridas que eu tinha quando eu entrei na presença dele. Tem muita coisa para ser curada, tem muita coisa para ser restaurada, para ser feita na minha vida. Mas eu entendo que existem processos. Não tem como eu tomar um café sem ferver a água. Não tem como eu tomar uma coca sem abrir a tampa. Entendeu? Calma. Jogue-a no chão, disse o Senhor. Moisés jogou a vara no chão e ela se transformou numa serpente. Moisés fugia dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Quantas vezes a gente foge de determinadas situações que nos confrontam, que nos... mexe mesmo com o nosso brilho, tá ligado? Tira o nosso sossego, a nossa paz. Mas tem coisas que a gente tem que enfrentar. São situações que a gente tem que passar. Porque a vida do crente não é um morango. A vida do crente é difícil. Não é fácil. E quando eu falo isso, não é para ser somente uma palavra engraçada. Não, é para ser uma palavra honesta, uma palavra verdadeira. Porque eu passei por uma situação recentemente que eu pensei que eu nunca iria passar. Que eu nunca iria
sentir essa situação acontecendo. Mas se eu não me posicionasse, se eu não tomasse um posicionamento, as coisas não iriam fluir, as coisas não iriam acontecer. E quando Moisés, ele vê que aqui ó, e ele se transformou, e ela se transformou numa serpente, Moisés fugia dela. É a mesma coisa que a gente tentar fugir de um conflito, mas só que nesse caso aqui, o Senhor estava dando algo para ele. O Senhor estava mostrando para ele o caminho das pedras, como que seria. E é a mesma coisa nós, se nós não enfrentarmos as nossas batalhas, as nossas lutas, e eu não falo só luta carnal, mas lutas espirituais também. Se a gente não se dedicar, não estudar, não ter um discernimento, não ter um estudo, não levar tudo a ferro e fogo, é demônio, é demônio. Não, a gente tem que ser maduro o suficiente e crente o suficiente para entender que é sobre ele, não é sobre mim. E quando acontece alguma coisa no reino espiritual, opa, então calma aí. Deus está fazendo alguma coisa. Eu tô subindo, Deus está fazendo eu subir um nível que eu não tava ainda. Vai apertar? Vai apertar, vai ficar difícil, o negócio vai ficar estreito, parça. Mas só que você tem que se ligar que da mesma maneira que vem as lutas, que vem as adversidades, o Senhor dá estratégia, o Senhor te guarda, o Senhor te livra, o Senhor te dá vitória. E quando a vitória vem, antes mesmo dela chegar, você já tem que estar feliz, você já tem que estar gritando de felicidade por essa vitória. Mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e ela voltou a ser uma vara. Então Moisés pegou a serpente e ela voltou a ser uma vara. Tem situações que a gente pensa que vai nos engolir, que vai, nossa, meu Deus, só de pensar já me arrepia. Tal coisa, tal pessoa, tal lugar. Mas maior é aquele que habita em você, não aquele que está no mundo. Está entendendo o que Deus está querendo dizer com você? Que você não precisa temer, você não precisa procrastinar aquilo que Deus tem para a tua vida. Você não precisa guardar os teus dons, você não precisa enterrar o teu talento com medo de algo que vai acontecer, com medo de algo que possa acontecer. Não pensa, e se? Nossa, e se eu falar de Deus para fulano? Nossa, e se eu tocar um louvor na igreja? Nossa, e se eu ouvir um louvor mais alto na minha casa? O que vão pensar de mim? Nossa, e se eu sair na rua dando glória a Deus? O que vão falar de mim? Não é e se, mas é porque Deus me ama desse jeito tão grande, tão maravilhoso, que Ele deu o único filho dele por mim. E ele não falou e se, ele falou vai. Ele falou, eis que te dou o cordeiro. Um cordeiro que foi mudo, calado, sem falar nada, sem pestanejar nada. E ele foi, e ele não falou, e se, pai, será que não tem como barganhar aí, pá? Não tem. Não tem como você barganhar o propósito que Deus te deu. Não tem como você barganhar o talento que Deus te deu. Deus estava lançando, Deus estava dando um talento. Um talento para a mão de Moisés. Uma estratégia, uma arma potente para a mão de Moisés. E ele estava, e se? Tio, se liga, né, quebrada? Não é sobre você, não. Não é você que faz, é ele. Não é você que alcança o coração das pessoas, é ele. Não sou eu que prego, é ele. Eu só sou um instrumento, eu só sou um vaso. A qualquer momento ele pode me quebrar e me refazer. A qualquer momento ele pode me colocar no chão e me amassar e me triturar, me passar no moedor de cana e me deixar só o pó da rabiola. Mas eu vou estar dando glória, sabe por quê? Porque é processo. Porque processo traz o quê? Te deixa forte, te dá sabedoria, te dá estratégia. E quando eu vi nessa parte aqui, Moisés estendeu a mão e pegou a serpente e ela voltou a ser uma vara. Eu conjecturando agora essa palavra, eu imagino a cabeça de Moisés. Meu, esse Deus é louco demais, cara. Ele faz um pedaço de pau virar um cajado virar uma cobra. E quando eu pego ela na minha mão, ela se torna um cajado de novo. Que cara é esse, meu? Que Deus é esse? E sério, esse Deus aí quer me usar.
E mesmo eu sendo desse jeito, todo falho, todo errado, todo pecador, ele quer me usar. Um cara que veio fugido do Egito porque matou alguém, ele quer me usar. Agora eu te pergunto, você vai ficar questionando Deus ou você vai pegar o cajado, vai pegar essa serpente pela cauda e ver Deus transformar ela num cajado de novo? Ou você vai ficar no e se? E se? Então o Senhor lhe disse: faça esse sinal, e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. Preciso falar alguma coisa? Não, eu vou ler de novo. O Senhor, faça esse sinal, e eles acreditarão que o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, de fato lhe apareceu. Por que você acha que Deus fez esse processo com Moisés? Por quê? Porque o Senhor já conhecia. O Senhor já sabia como é que estava o coração daquele povo, como é que estava a mente daquele povo. Estava uma mente perturbada, uma mente desacreditada. Um povo que estava morto espiritualmente. Um povo que estava cativo há não sei quantos anos, parça. E já estavam desacreditados da presença dos deuses. Uns já estavam até se vendendo para outros deuses, se prostrando para outros deuses. Mas o Senhor mostrou para Moisés o que ele tinha que fazer para o povo acreditar. Deus não estava falando, e se você fizer isso? E se? Talvez? Não. Deus estava falando, faz. Que aí eu guardo as tuas costas. Faz que eu falo por você. Faz que eu caminho por você. Faz que eu abro o mar por você. Só faz. Faz. Essa é a palavra de hoje. Só faz, só vai, só fala, só toca, só prega, só canta, só dança, só ministra, mas faz. Faz porque não é por você, é por ele. Faz porque não é você, é ele. E essa palavra, antes de tocar em você, ela toca em mim. Antes de Deus a fazer eu abrir essa câmera e falar com você, ele fala comigo. E quantas vezes eu fiquei, nossa, cara, será que eu falo realmente essa palavra? E Deus falando pra mim, só faz, só fala, só abraça. Que eu faço, eu curo, eu liberto, eu toco, eu alcanço. Eu faço, eu que faço, não é você, é eu. E aqui eu encerro essa palavra para honra e para glória do Senhor, amém? E peço desculpa pelos gritos, porque eu só tô fazendo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amanhã tem Pregando a Visão com Mateus, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã. Eu vou orar para se desligar do reino espiritual, das batalhas aí, né? Mas não se desliga da presença do Senhor. Não saia da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele quer fazer. Deus está fazendo uma coisa nova e ninguém impedirá, ninguém impedirá. Deus está fazendo uma coisa nova e ninguém impedirá, ninguém impedirá. Deus está fazendo uma coisa nova na tua vida e você vai impedir o que Deus está fazendo? Pô, cara, vigia, varão, vigia, varoa. Vigia, Afrovaso, vaso do Senhor. Eita, glória! Aleluia, meu irmão, aleluia, minha irmã. Tudo bem? E aí? Depois deixa um comentário aí pra mim, fala o que você achou dessa palavra, como que Deus falou com você nela. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Só um minutinho. Senhor meu Deus, Espírito Santo de Deus,
Que o Senhor venha, Pai, como uma flecha no coração dos meus irmãos, que o Senhor venha ministrando essa palavra, Pai, dita por mim, mas só que escrita por você. Que o Senhor venha, nesse momento, derramando a tua glória, a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor me desliga de qualquer batalha espiritual que eu entrei e eu não sabia. Que o Senhor me reveste os meus irmãos, alcança quem o Senhor tem que alcançar. E que a tua glória, e que a tua graça, e que a tua vontade seja feita. Em nome de Jesus. Amém. Eita Deus!